Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o citomegalovírus, que é considerado hoje a principal causa de infecção intraútero e em seres humanos. Ela é considerada também, pessoal, a principal causa infecciosa de surdez congênita e de retardo mental em pacientes que têm uma boa imunidade, pacientes imunocompetentes. Cerca de 95% das infecções por citomegalovírus são subclínicas ou assintomáticas. E por esse motivo, a gente considera aí como pacientes de risco para uma infecção clínica grave, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos. A infecção por citomegalovírus é mais comum em países subdesenvolvidos e chega a 100%, tá? Nos países desenvolvidos aí gira em torno de 60% a 70%. Como sempre, o risco de se adquirir infecção por citomegalovírus é mais comum durante a infância. É comum também que ocorra durante a adolescência e durante o período de atividade sexual. No início da atividade sexual, a prevalência de doenças clinicamente evidentes por citomegalovírus tem aumentado bastante por conta do aumento de pessoas portadoras de comprometimento da imunidade, pacientes HIV positivo, pacientes transplantados, pacientes em uso de imunossupressores, e como a gente já conversou, a doença está associada a um alto índice de morbimortalidade nessas populações, com comprometimento da imunidade. A doença congênita, associada ao citomegalovírus, vai acontecer em cerca de 0,5% a 2% de todas as gestações. A infecção pode acontecer de diversas maneiras, tá, pessoal? Através da saliva, do sangue, leite materno, urina, sêmen, fluidos cérvico-vaginais, órgãos sólidos, células tronco transplantadas. No caso de transmissão vertical, isso aqui vai acontecer principalmente em casos de infecção primária da mãe, que estabelece uma relação aí de aproximadamente 40% dos casos contra menos de 1% das situações onde vai acontecer a recorrência da infecção na mãe. Tá? E nesses casos de transmissão vertical, a principal via é a transplacentária. Tá? Período de incubação é de 4 a 8 semanas e vai se disseminar através da infecção dos linfócitos. O período de incubação do citomegalovírus é de 4 a 8 semanas e ele vai se disseminar através da infecção de leucócitos. Tá? Ele tem tropismo por diversas células do corpo, entre elas as células epiteliais, endoteliais, musculares lisas, macrófagos e células neurais. O vírus ele vai se tornar latente por período indeterminado e podem acontecer no decorrer do tempo diversas reativações que são na maioria das vezes assintomáticas, mas por outro lado o paciente não deixa de estar fazendo a eliminação do vírus através da saliva e da urina, podendo transmiti-lo a outras pessoas. A imunidade celular, que controla a infecção, é mediada principalmente através dos linfócitos T, CD8, e é por isso que em pacientes que têm um comprometimento da imunidade, a gente vai ter uma alta replicação viral e disseminação que pode agredir, acometer diversos órgãos. Em indivíduos, tanto adultos quanto crianças imunocompetentes, os órgãos mais frequentemente infectados são os tecidos linfóides. Já em pacientes imunocomprometidos, pode haver o acometimento de outros órgãos, principalmente fígado, pulmão, trato gastrointestinal e retina. Tá? Nos casos de infecção congênita e neonatal, não é incomum que haja um acometimento do sistema nervoso. A manifestação clínica associada ao citomegalovírus, como a gente já falou, varia bastante entre imunocompetentes e imunodeprimidos. Em pacientes imunocompetentes, geralmente a infecção é assintomática. Nos poucos pacientes sintomáticos, eles vão manifestar um quadro muito semelhante à infecção pelo vírus Epstein-Barr. Tá? Então, o paciente pode dar um mal-estar geral, uma febre, mialgia, um quadro de faringite, pode manifestar um rash cutâneo, que pode ser maculopapular, pode ser purpúrico também, urticariforme pode acontecer também. Podem acontecer hepatoesplenomegalias, e da mesma forma como acontece na infecção pelo vírus Epstein-Barr, o paciente ele pode apresentar um rash após o uso de antibióticos. Tá? Isso vai acontecer em cerca de 80% a 100% dos pacientes que se infectaram pelo citomegalovírus e fizeram uso da ampicilina ou de algum outro antibiótico. E aí esse quadro ele pode acontecer também em pacientes
que receberam, foram submetidos à transfusão sanguínea com sangue contaminado pelo citomegalovírus. Outras alterações que podem ser observadas em caso de infecção por citomegalovírus são alterações laboratoriais, então a gente pode observar uma linfocitose, trombocitopenia, podemos observar também um aumento das transaminases. O quadro geralmente ele é benigno e autolimitado, né? Na maioria dos casos. É raro que ocorram complicações. Nas situações em que ocorram, nas situações onde elas ocorrem, as principais são a síndrome de Guillain-Barré, encefalite, meningite, doenças do trato gastrointestinal, pneumonia, miocardite, anormalidades hematológicas, aqui como por exemplo anemia hemolítica e pancitopenias, enfim, pode acontecer uma série de complicações, tá? Mas como eu já falei, é muito raro. Nas situações onde existe o comprometimento da imunidade celular, como a gente já conversou também, vai haver, né, a disseminação viral e isso vai gerar dano celular, né? Isso vai gerar agressão aos tecidos do indivíduo na primeira infecção, no primeiro contato com o vírus, mas principalmente nas situações onde vai haver a reativação, tá? Nos pacientes HIV positivo, eles costumam apresentar um quadro característico de infecção por citomegalovírus, principalmente nas situações onde os linfócitos TCD4 estão acima de 100. Tá? E as principais são a cororetinite, úlceras esofágicas, colite, pneumonite, acometimento das adrenais e do sistema nervoso central. Essas situações estão relacionadas a uma alta mortalidade que chega a 80% dos casos. A infecção congênita pelo citomegalovírus ela pode ser assintomática, tá? Durante o nascimento, ela vai manifestar sintomas somente em 10% dos recém-nascidos acometidos. E essas manifestações podem ser icterícia, hepatoesplenomegalia, anomalias cardiovasculares, gastrointestinais, cororetinite e calcificações intracerebrais. Tá? Então, como eu já falei para vocês, esse quadro vai se manifestar na minoria dos recém-nascidos. Muitos deles vão manifestar as consequências da infecção posteriormente. Como a gente já conversou, né, o citomegalovírus é a principal causa infecciosa da surdez neurosensorial e do retardo mental também. Sobre as manifestações cutâneas associadas ao citomegalovírus, a gente tem manifestações que são tanto específicas do citomegalovírus quanto não específicas. As manifestações cutâneas específicas são mais comuns em pacientes imunocomprometidos, tá? Então, as manifestações não específicas do citomegalovírus incluem rash, da infecção aguda, petequias, púrpuras, icterícia, lesões papilonodulares, que está relacionada à hematopoiese na derme. Tá? Sobre as lesões específicas, como eu já falei, comuns que surgem em pacientes imunodeprimidos, a gente pode encontrar ulcerações, principalmente na região anogenital e nas coxas, lesões cutâneas disseminadas nodulares, verrucosas, morbilliformes, urticariformes e as bolhosas também são descritas e relacionadas ao citomegalovírus, apesar de que grande parte desses casos estão relacionados também, associados com a presença do Epstein-Barr vírus, e até hoje não se sabe, Epstein-Barr vírus, desculpa gente, vírus herpes simples, tá? E é justamente por isso que a gente não sabe ao certo até que ponto essas lesões estão de fato relacionadas à presença do citomegalovírus. O diagnóstico do citomegalovírus é feito através da suspeita clínica e confirmação por exames laboratoriais. A gente tem várias opções, né, para confirmação diagnóstica. A considerada padrão ouro é a cultura, tá? Essa cultura, ela pode ser, a gente pode fazer através da coleta de material de lesão de algum órgão afetado ou através da coleta de algum fluido, sangue, urina, conteúdo cérvico-vaginal, sêmen, líquor, tá? Então, como eu já falei para vocês, ela é padrão ouro, mas tem a limitação de ser muito demorada, leva aproximadamente 14 dias para a gente conseguir ter acesso ao resultado. Uma outra forma de valor para o diagnóstico do citomegalovírus é a histopatologia, que vai mostrar alterações citopáticas do citomegalovírus na hematoxilina e eosina, como células endoteliais alargadas, com inclusões intranucleares características, sendo achado de células em olhos de coruja
considerado patognomônico da infecção pelo citomegalovírus. O PCR ele é bastante específico e rápido, mas ele tem a limitação de não poder diferenciar a infecção primária da reativação, que pode ser oferecida através da sorologia específica. Então, em casos de infecção primária, a gente vai observar altos títulos, de tanto do IgG quanto IgM, ao contrário das reativações, onde a gente só vai observar a presença do IgG. A sorologia pode ser útil também para a avaliação de infecção primária no recém-nascido, para a avaliação da infecção congênita, nas situações em que a gente vai observar a presença de IgM no recém-nascido. O tratamento geralmente não está indicado, não tem um tratamento específico em pacientes imunocompetentes, porque neles a infecção costuma ser autolimitada e benigna e está indicado somente o tratamento de suporte mesmo. Agora, em pacientes com comprometimento da imunidade, se for pacientes que serão submetidos a transplantes, a gente vai fazer a profilaxia tanto pré quanto pós-transplante, tá? E aqueles pacientes que vão apresentar um quadro agudo, de infecção por citomegalovírus, pacientes com manifestações de doença ativa, as drogas utilizadas são o ganciclovir e o valganciclovir, sendo que o ganciclovir ela é administrada via endovenosa e o valganciclovir via oral, tempo de tratamento aproximadamente 14 a 21 dias. Em casos de infecção congênita nos recém-nascidos sintomáticos, a gente vai estar usando essas mesmas drogas por 6 semanas, tá? Existe aí um estudo, aqui o livro citou que existe um estudo que mostra que houve um desfecho moderadamente positivo, um desfecho moderadamente positivo naqueles pacientes com perda auditiva ou comprometimento do sistema nervoso que foram tratados por 6 meses ao invés de somente por 6 semanas, tá? Parece que existe aí um certo benefício. Nas situações onde houver resistência a essas drogas, tanto ao ganciclovir quanto ao valganciclovir, a gente tem como opção o cidofovir, já conversamos sobre ela aí no vídeo de herpes vírus simples, se eu não me engano. Então ela é uma opção em casos de resistência. Uma outra opção seria o uso da imunoglobulina anti-CMV, que pode ser usada em associação com os antivirais em casos de maior gravidade, tanto para a profilaxia quanto para o tratamento. Então eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi o Tratado de Dermatologia, 3ª edição do Bello.